Para quem não me conhece, sou Márcio Serbella, sou coach para empresários, sou também diretor Sorriso da EMEC, Educação Empreendedora. Olha aí, a Keila chegando. E o nosso tema hoje, fim do isolamento. E agora? O que fazer agora? Keila, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado esse convite também, junto com a Luana. Daqui a pouco eu vou chamar a Luana também para que ela fale conosco, se apresente. Mas conta um pouquinho sobre você e conta o motivo da gente estar aqui reunido. Que você quiser já começar, pode começar a falar um pouquinho e depois a gente dá sequência ao nosso debate. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Oi, gente. Boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite e de agradecer a todos que estão com a gente, né, para esse bate-papo bem interessante sobre essa questão do final do isolamento, esse desafio. Eu sou Keila Braz, pedagoga, psicopedagoga, gestora empresarial e coach. E vamos estar conversando aqui, né, sobre essa questão do isolamento social e essas mudanças, né, que nos ocasionou, assim, nesse período, mais agora de 3 meses, e quantas coisas mudaram, né? E aí a gente vai estar falando sobre esse assunto. Maravilha, Keila. Então, a Keila também faz parte, está entrando para o time da EMEC, Educação Empreendedora, né? A Keila tem a função dela em outra empresa também, mas está entrando como para o nosso time de dragões treinadores, né? Coach Dragons. Então, E seja muito bem-vinda, Keila. Obrigada. E hoje já está aí nesse desafio de fazer essa live junto conosco, de bater esse papo. Inclusive, esse assunto, né, foi uma sugestão da Keila. Ela trouxe para a gente de várias colegas delas, várias pessoas comentando sobre essa questão. Como que vai ser isso? Como que vai acontecer? Né? Algumas pessoas muito aflitas, muito nervosas, mal tinham acabado de se adaptar a uma situação, outra situação agora diferente, tendo que conviver com um monte de coisas novas. Então, é por isso que a gente está batendo esse papo aqui. Keila, eu vou te tirar um minutinho, vou chamar a Luana para ela se apresentar e aí a gente começa o nosso debate, ok? Ok. Tô aqui. Vou chamar a Keila para ela poder falar um pouquinho também. Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu vou ficar falando aqui um tempão, e eu estou falando como que foi a quarentena para mim. Mas nós temos hoje a participação da Luana Fiuza e da Keila Braz, então elas estão participando junto comigo aqui. Então hoje não é só o Márcio Serbella falando, a quarentena para mim foi esse movimento todo. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas se vocês deixarem, Keila e Luana, vocês sabem, né? Eu falo aqui até o final do nosso tempo, até o final dos nossos 60 minutos, então eu não vou fazer isso. Keila, está contigo agora. Como é que foi a quarentena para você? A quarentena, para mim, foi assim. De um dia para o outro, tudo mudou. Eu saí numa sexta-feira do trabalho, normalmente, e daqui a pouco foi um grande desafio. Aí vieram várias legislações, várias alterações, mudanças. E no primeiro momento, o desespero. Porque comecei a trabalhar em home office. A partir de hoje, você não consegue mais ter a sua rotina. Agora você vai fazer home office. E home office é uma palavra tão bonita, home office. Mas, de repente, assim, nossa, home office, e agora? O que eu vou fazer? Que desespero, aquele frio na barriga. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, primeiramente, veio aquele medinho, né, normal. No segundo passo, falei, ai, meu Deus. No terceiro passo, movimento. Então, vamos montar o escritório. Aí pegamos, eu e meu esposo, começamos a montar o escritório, pronto, até aí tudo bem. Escritório montado, começou o desafio. E muitas mudanças. Falei, ai meu Deus. Bom, enfim. Primeira coisa que eu pensei. Já aconteceram tantos desafios na minha vida e eu já venci. Esse vai ser mais um. Eu vou conseguir. Eu quero, eu consigo. E aí foi, né? Aí começamos os desafios e foi indo.
E na quarentena, muitas coisas boas aconteceram. Você falou dessa questão da entrega. Eu entreguei muito conteúdo bom, muitas lives. E foi exatamente isso. Eu me redescobri nessa quarentena, gente. Quanta coisa boa. E começou a doar. Eu posso contar para as pessoas, né, que a Keila, assim, a Keila participou de todas as minhas lives, praticamente. Principalmente no início. Eu comecei a fazer a primeira live dia 1º de abril, e estava lá a Keila, e depois eu comecei a fazer quase que uma por dia, e estava lá a Keila, e depois coloquei o coaching da criatividade, estava lá a Keila. Aí um belo dia eu fiz uma oferta, posso contar, Keila? Pode, claro. Posso contar? A Keila já tinha participado de uma sessão de coaching comigo, mas aí um belo dia eu fiz uma oferta numa live que eu fiz com a Luana, e a Luana ofereceu uma sessão presente desse programa de coaching que a gente desenvolveu, que é o Coach Dragons, e a Luana ofereceu uma sessão presente, a Keila levantou a mão, né, Keila? Eu quero, mas não só isso. Ela, além de dizer eu quero, ela participou, e aí ela enfrentou todos os medos possíveis para investir nisso, e ela fez o programa, ela comprou o programa. Você me desculpa estar revelando isso aqui, Keila, mas e ela está fazendo parte, nós estamos terminando esse programa e essas sessões com a Keila. Então, assim, acredito, ela vai dizer se é verdade ou não, mas eu acredito que alguma transformação a gente provocou na vida da Keila, e através desse programa de coaching da Keila. Conta pra gente. Assim, a quarentena, assim, os desafios vêm, mas junto com os desafios vêm os medos, claro. E com os medos, as superações do medo. É muito legal quando a gente supera os nossos medos. E assim, como a quarentena foi um período de desafio para muita gente, para todo mundo foi um desafio muito grande, e a gente começa a se redescobrir. E aqueles sonhos, né? Vários sonhos. A gente tem sonhos, tem projeto, tem objetivos. E com essa rotina do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue colocar em prática, porque você meio que fica no piloto automático. Você acorda, você vai para o trabalho, você tem aquela sua rotina, você volta, aí passou a semana, aí vem final de semana, você tem várias coisas para organizar, aí começa a semana de novo, e assim a gente vai. E essa quarentena veio trazer para a gente várias reflexões com essas mudanças. E com essa oportunidade que eu tive, eu falei, agora é minha hora. Eu não vou deixar passar. Chega! Quantas vezes a gente procrastina com nossos sonhos, né? Não é que a gente não quer, a gente quer. A gente tem objetivos, a gente tem sonhos, tem metas. Mas aí a gente pega e faz o quê? Depois eu vejo isso. Não, deixa para depois. Não, agora não dá, não. Eu tenho tantas coisas para investir. Por que eu vou investir em autoeducação, né? De repente, na churrascaria, uma vez por semana, é melhor do que investir em autoeducação, né, Keila? A gente acaba fazendo essa sabotagem com a gente, já reparou? Sim, a gente se auto-sabota, mas no final, a gente não sabe que está se sabotando. A gente acha que é tipo, meio que normal, a gente vai fazendo assim, vai vivendo com naturalidade. Não, depois eu vejo isso. Tem o seu sonho, ele tá lá. Mas a rotina, o dia a dia não permite que a gente faça isso. E aí, nesse momento de reflexão, você para e pensa, tá bom, mas até quando eu vou esperar? Até quando eu vou deixar meu sonho para depois? Aí foi isso que eu fiz, né? Eu aproveitei a oportunidade e me desafiei. E vou falar para vocês, eu sempre, assim, o coach, quando eu via falar do coach, eu achava assim, nossa, o coach, o nome já me encantava. E a proposta do coach também me encantava. Só que eu me apaixonei quando eu comecei a fazer o coach. Porque são muitas técnicas, de ferramentas, a gente tem conhecimentos, mas o coach, ele te leva, através dos conhecimentos, né? Vocês me ajudaram, e têm me ajudado muito, a fazer uma reflexão, sabe? Aquele sonho que você tem, aí você começa a pensar, você começa a se desafiar, e você vai se desafiando, e cada superação, quando você consegue entregar algo, e é surpreendente, e você consegue entregar algo melhor, e você vai entregando algo melhor, e você vai vendo essa mudança interna. E essa mudança interna vai te motivando.
Por isso que a gente precisa, assim, de ajuda, né? E aí, assim, foi incrível. Vários sonhos que eu tinha dentro, vários objetivos, e aí fui colocando em prática. Acontecendo rápido, né, Keila? Acontecendo Muito rápido, né? Muito bom. Então, a quarentena tem o desafio, vários desafios. Ah, mas uma coisa também que aconteceu nesse período de quarentena que eu gostaria de estar compartilhando. O que acontece? A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente ouve, com as pessoas que a gente anda e com quem a gente, com as informações que a gente quer absorver. Porque, assim, nesse momento de quarentena, a gente ouviu muita notícia ruim na televisão. Muita notícia negativa. Então, em dois momentos, eu fiquei assim, teve um dia que eu entrei em pânico. Só estava ouvindo falar de morte e desespero e tal. Aquilo foi me dando um mal-estar. Até o dia, né, Keila, que o telefone tocou. Eu tô brincando que tá tocando o telefone lá. O telefone chamou a Keila. E a Keila acordou, despertou, né? E tá aqui com a gente. Keila, eu vou só te pedir um minutinho assim. Então, eu vou introduzir a nossa próxima questão, que seria, eu estou olhando para o lado porque a minha cola está aqui do lado, tá, pessoal? Então, me desculpem. Muitas vezes nos sentimos vulneráveis. Como podemos transformar essa vulnerabilidade em coragem? Você quer responder essa? Posso passar para a Luana? Eu vou dar uma introduçãozinha nessa e o senhor passa para a Luana. E é exatamente isso, porque assim, a gente tem essa ideia, como eu estava falando, a questão do pensamento. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, o que a gente fala e o que a gente acredita. Porque aquilo pode... Tanto você ouve uma coisa negativa, que você toma como verdade e você acha que realmente aquilo é verdade. E entrando na questão da vulnerabilidade. A gente sempre tem aquela ideia de que vulnerabilidade, que a gente não pode chorar, que a gente não pode ser fraco. Que alguém falou pra gente que a gente tem que ser sempre forte. Né? Então a gente é forte. Mas tem hora que a gente chora, tem hora que as coisas não ficam legal. E quem disse que ser vulnerável é ser fraco? Né? Então é isso. Né? Eu vou puxar um pouquinho aqui também essa questão para poder voltar para a Luana. Enquanto eu estou tirando você aqui, Keila, e chamando a Luana, eu vou falar um pouquinho sobre essa... Deixa eu chamar a Keila aqui rapidinho. Essa questão dessa saída, né, e esse desafio que a gente teve que as mães principalmente tiveram que ter. Eu acho que, além do que já se estava habituado de jornada dupla, as mulheres tiveram que se reinventar mais ainda nesse processo de pandemia, né, de quarentena. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da mulher e dos desafios. Se você quiser falar um pouquinho também sobre essa questão das mães, mas se você, Keila, quiser desenvolver mais o assunto, indo para a questão da violência doméstica, aí é contigo, tá? Então, falando ainda sobre essa questão desse desafio, tem o desafio do retorno, né? Em quem vai deixar o filho. E nesse momento, conversando com algumas amigas e verificando, né, algumas postagens, para elas foram momentos assim muito importantes e talvez foram momentos únicos. Porque com essa correria do dia a dia, a mãe não tem tanto tempo de ficar com um filho, né? Então, nesse momento, elas tiveram a oportunidade de ficar o quê? Mais de 3 meses, o tempo inteiro, acordando, apesar de todo o desafio, né? Dessa correria de dupla jornada, né? Foi um desafio muito grande. Então, eu quero aqui parabenizar todas as mulheres guerreiras por essa luta, né? É um grande desafio. E tem essa oportunidade, se tiver essa oportunidade de negociar com a empresa, que negocie. Professor, a gente também está pelo Facebook, né? O Daniel é inovador, né? Ele colocou aqui... A gente fala de inovação, né, professor? A inovação que se fala de criatividade, né? Então, o Daniel colocou a gente aqui. Tá começando, né, gente? Se tiver alguma falha, mas assim, vulnerabilidade, coragem, ousadia. Então, a gente está ousando aí, né? Tá dando um oi aqui, pessoal do Facebook. E vamos falar um pouquinho. A consciência criativa, né, ela se dá justamente quando a gente não sofre tanto com os erros.
E a gente só cria e faz coisas novas quando a gente não sofre com os erros. A gente erra e aprende com eles e faz cada dia algo um pouco melhor. E a Keila, né, Keila? Assim, já está dando aula sobre isso. Vamos embora, continua aí, Keila. Estou aqui com o meu... Quero aí parabenizar, né, meus mestres, né, meus mentores, a Luana e o professor Márcio, né, e então vamos em frente. Então, assim, falando sobre essa questão desse retorno, né, desse desemprego, dessa quantidade... E, assim, toda crise, ela gera oportunidade. Então, nesse momento, realmente, muitas pessoas, elas perderam seus empregos e estão bem preocupadas como é que elas vão fazer. Mas, em contrapartida, outras pessoas se redescobriram, elas se reinventaram. E elas estão buscando... Porque esse período de quarentena, muita gente começou a descobrir seus talentos. Então, vou convidar vocês, meus amigos, que também... Hoje, a gente estava num bate-papo legal lá na empresa, que a gente hoje teve que ir lá na empresa, e teve uma amiga que falou, e ela nunca ligava a questão da cozinha, e ela disse que fez vários bolos, várias receitas, ou seja, ela inovou. E, na verdade, muita gente inovou. Conversando também com outro amigo, ele criou um grupo com os colegas de cozinha, ele agora está com o Instagram aí, cozinhando, e tá assim, cada comida maravilhosa, eu só fico aqui curtindo. Ele fala assim, ainda não está disponível não. Eu falei, isso é covardia. Mas falando sobre isso, tem a ver com essa questão da gente olhar um pouquinho para os nossos talentos, olhar um pouquinho para a nossa história. A nossa história tem muito para falar sobre nós. Tudo bem, tem os medos, com certeza tem os medos, mas dá uma olhadinha para a nossa história. O que eu sei fazer? O que eu aprendi com isso? E estava lendo aqui um dado do portal do empreendedor, que nesse período de pandemia, mais de 327 mil pessoas se formalizaram como MEI no Brasil, desde o início da pandemia, né? Então, assim, o total de microempreendedores individuais passou de 9,8 milhões na segunda quinzena de março para 10,2 milhões no fim de maio. Aí tem um dado do Sebrae que aponta que 37% dos brasileiros sonham em abrir o próprio negócio e 46% veem boas oportunidades nessa idade, 62% dizem que já tem até os conhecimentos necessários para empreender. Então, na verdade, é uma oportunidade. Mesmo que comece pequeno, tô sem o trabalho, o que eu sei fazer? Comece a oferecer para os seus vizinhos, rede social, que agora a rede social está uma grande oportunidade, né? Eu vou aproveitar que você está falando sobre isso, Keila, e vou aproveitar você, porque você fala muito bem sobre isso. Sempre, você sabe que eu já falo sobre isso já tem muito tempo, desde antes da pandemia, essa questão de que eu sou um caçador de problemas, que os momentos de crise, de problemas, são os momentos em que a gente encontra as melhores oportunidades, porque quando a gente resolve um problema, a gente tem na mão um produto ou um serviço. Simples assim, né? E é bom pensar sobre isso. E aqui ela está fazendo um convite para a gente pensar sobre a questão do empreendedorismo, de abrir o próprio negócio. Só que tem algo muito importante. E ela falou, alguns já se acham preparados para isso. Mas, assim, se possível, lembrem, quando abrir um negócio, é fantástico, é incrível. Eu já abri muitos negócios, eu já fechei também e fali muitos negócios. Hoje eu tenho um negócio consolidado, mas eu já fali alguns, a Keila também já faliu alguns, a Luana também já faliu alguns. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Não deixem de pedir ajuda. Existem algumas instituições que te ajudam com isso. Aquele até falou o nome de uma delas. Mas não deixem de pedir ajuda. E vou um pouquinho mais adiante. O melhor investimento que você pode fazer para abrir o seu negócio e ter sucesso com o seu negócio é ter alguém que possa te ajudar com isso para que você não cometa os erros que te levem a fechar no primeiro ano de vida. Então, assim, ter a ajuda de um coach para... E aí eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. Mas ter a ajuda de um coach para empresários, ou ter a ajuda de um consultor, porque quanto mais você investe em você, maior a tua possibilidade de ter lucro. Porque, com certeza, se você ainda não tem um negócio, ou se você ainda não teve sucesso com o negócio, eu vou te contar, é porque você não sabe. É porque você não sabe como fazer.
E aí você precisa agora entender que você precisa de ajuda para saber fazer. E aí você não tem que fazer o que alguém te dizer, não, mas você tem que aprender a fazer determinadas coisas que vão te levar ao caminho correto. Então, eu sou super incentivador de qualquer negócio. Mas olha só, a gente não consegue andar sozinho. Enquanto eu quis andar totalmente sozinho na minha vida, muita coisa eu perdi e deixei de fazer. Está aí o Renato Barros, que é nosso sócio na empresa, está aí a Luana, que é nossa sócia na empresa, está aí a nossa equipe de Coach Dragos, de pessoas que estão chegando junto para fazer coisas. E eu vou contar para vocês, eu tenho uma cota de investimento que eu faço todo mês na minha autoeducação. Desde 2015 para cá, eu já gastei alguns milhares de reais com minha autoeducação. Porque se eu estou me dispondo aqui a ajudar pessoas a fazer seus negócios, eu tenho que estar melhor a cada dia. Cada dia eu tenho que estar um pouco melhor. Então, Keila, eu só puxei para falar um pouquinho sobre isso, para você contar para a gente que não basta só você querer aproveitar uma oportunidade, que às vezes você tem um bom produto, às vezes você tem um bom serviço, mas não adianta muito se você não souber como colocar isso no mercado e como sobreviver no mercado. O que você acha disso? Eu acho, gente, o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho e peça ajuda. Peça ajuda, que quando a gente se une com quem... Porque assim, as pessoas já estudaram, as pessoas já têm um conhecimento. Para que a gente vai cometer certos erros se a gente pode avançar? Então, vamos pedir ajuda. A gente está aqui com um professor assim, especialista em negócios, empreendedorismo, inovação. Então, se você tiver alguma dúvida, chama aí no chat, manda uma mensagem, um aviãozinho, peça ajuda, que é uma grande oportunidade esse momento da questão do desemprego. De repente você tem um sonho e tem medo também, mas vai com medo assim mesmo, que vai dar tudo certo. E a questão da mulher. Eu quero falar também diretamente para as mulheres. Foi comentada essa questão da violência contra as mulheres. E assim, esse assunto é um assunto bastante sério, né? É uma questão muito séria. E eu queria, primeiro assim, falar para as mulheres, vocês são incríveis, maravilhosas, poderosas. Mulher forte, mulher muito forte, né? Mata um leão por dia, 2, 3, se tiver que matar, ela vai matar. E você é incrível mesmo. Mas se tiver acontecendo alguma coisa, algum tipo de violência, seja ela verbal, psicológica, seja violência física, porque essa questão do isolamento faz com que as pessoas fiquem mais tempo juntas. Então, de repente, já estava acontecendo algum problema e isso só foi aumentando. Peça ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Não leva essa situação toda sozinha, não. Você é incrível. Olha... Pede ajuda, tem tanta gente boa para poder ajudar, tem até o 180, diz que né, ajuda. A gente não... Cada um sabe da sua situação, você que está vivendo a situação, mas pede ajuda, se permita ser ajudado. Lembra que a gente falou de vulnerabilidade e coragem? Sim, Nessa hora, a gente não tem que conviver com a dor para sempre. Isso não é coragem. A coragem agora é você se deixar ser vulnerável, sim. E receber ajuda, sim, porque você precisa dela. Né? Então, mulher que estiver passando por esse tipo de situação, pede ajuda. Obrigado, Keila. Vocês devem ter percebido... Um print aqui, professor. Vamos fazer um print. Vocês devem ter percebido que meus olhos marearam, porque... eu sou assim, eu tenho a grande oportunidade, eu não sei porquê, eu me considero um pouco mãe dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo o meu lado feminino. E além disso, eu tive a oportunidade de ser pedagogo. E sendo pedagogo, eu estive numa turma com quase 50 mulheres e apenas eu de homem. Nos meus trabalhos, como eu trabalho com educação empreendedora, junto ao Sebrae, eu sou instrutor,
sou consultor, sou desenvolvedor, sou conteudista, né? Eu crio conteúdo para o Sebrae, para outras empresas também, para a minha principalmente, que é MEC, que é Educação Empreendedora, eu vivo criando conteúdo. Então, mas o meu trabalho acaba sendo com mulheres o tempo inteiro, né? Com mulheres o tempo inteiro. Eu tenho 2 filhas também, uma neta, então a minha vida é cheia de mulheres e por isso essa questão me comove bastante, saber que infelizmente ainda existem pessoas que desrespeitam outras pessoas somente pela questão do gênero. E que usam de algum poder para fazer isso. Então, assim, é isso, Keila. Obrigado. Pede ajuda. Maravilha. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Podemos passar para outro? Nosso tempo está acabando. A gente tem que correr um pouquinho. Muito rápido. A gente tem que correr um pouquinho. Keila, eu vou remover você um instantinho. Deixa eu chamar a Keila aqui rapidinho. Essa questão dessa saída, né, e esse desafio que a gente teve que as mães principalmente tiveram que ter. Eu acho que, além do que já se estava habituado de jornada dupla, as mulheres tiveram que se reinventar mais ainda nesse processo de pandemia, né, de quarentena. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da mulher e dos desafios, se você quiser falar um pouquinho também sobre essa questão das mães, mas se você, Keila, quiser desenvolver mais o assunto, indo para a questão da violência doméstica, aí é contigo, tá? Então, falando ainda sobre essa questão desse desafio, tem o desafio do retorno, né? Em quem vai deixar o filho. E nesse momento, conversando com algumas amigas e verificando, né, algumas postagens, para elas foram momentos assim muito importantes e talvez foram momentos únicos. Porque com essa correria do dia a dia, a mãe não tem tanto tempo de ficar com um filho, né? Então, nesse momento, elas tiveram a oportunidade de ficar o quê? Mais de 3 meses, o tempo inteiro, acordando, apesar de todo o desafio, né? Dessa correria de dupla jornada, né? Foi um desafio muito grande. Então, eu quero aqui parabenizar todas as mulheres guerreiras por essa luta, né? É um grande desafio e tem essa oportunidade, se tiver essa oportunidade de negociar com a empresa, que negocie. Professor, a gente também está pelo Facebook, né? O Daniel é inovador, né? Ele colocou aqui, a gente fala de inovação, né, professor? A inovação que se fala de criatividade, né? Então, o Daniel colocou a gente aqui. Tá começando, né, gente, se tiver alguma falha, mas assim, vulnerabilidade, coragem, ousadia, então a gente está ousando aí, né? Tô dando um oi aqui pro pessoal do Facebook e vamos falar um pouquinho. A consciência criativa, né, ela se dá justamente quando a gente não sofre tanto com os erros. E a gente só cria e faz coisas novas quando a gente não sofre com os erros. A gente erra e aprende com eles e faz cada dia algo um pouco melhor. E a Keila, né, Keila? Assim, já está dando aula sobre isso. Vamos embora, continua aí, Keila. Estou aqui com o meu... Quero aí parabenizar, né, meus mestres, né, meus mentores, a Luana e o professor Márcio, né, e então vamos em frente. Então, assim, falando sobre essa questão desse retorno, né, desse desemprego, dessa quantidade, e assim, toda crise, ela gera oportunidade. Então, nesse momento, realmente muitas pessoas, elas perderam seus empregos e estão bem preocupadas como é que elas vão fazer. Mas, em contrapartida, outras pessoas se redescobriram, elas se reinventaram. E elas estão buscando, porque esse período de quarentena, muita gente começou a descobrir seus talentos. Então, vou convidar vocês, meus amigos, que também... Hoje a gente estava num bate-papo legal lá na empresa, que a gente hoje teve que ir lá na empresa, e teve uma amiga que falou, e ela nunca ligava a questão da cozinha, e ela disse que fez vários bolos, várias receitas, ou seja, ela inovou. E, na verdade, muita gente inovou. Conversando também com outro amigo, ele criou um grupo com os colegas de cozinha, ele que agora está com o Instagram aí, cozinhando, e tá assim, cada comida maravilhosa, eu só fico aqui curtindo. Ele fala assim, ainda não está disponível não. Eu falei, isso é covardia.
Mas falando sobre isso, tem a ver com essa questão da gente olhar um pouquinho para os nossos talentos, olhar um pouquinho para a nossa história. A nossa história tem muito para falar sobre nós. Tudo bem, tem os medos, com certeza tem os medos, mas dá uma olhadinha para a nossa história. O que eu sei fazer? O que eu aprendi com isso? E estava lendo aqui um dado do portal do empreendedor, que nesse período de pandemia, mais de 327 mil pessoas se formalizaram como MEI no Brasil, desde o início da pandemia, né? Então, assim, ó, o total de microempreendedores individuais passou de 9,8 milhões na segunda quinzena de março para 10,2 milhões no fim de maio. Aí tem um dado do Sebrae que aponta que 37% dos brasileiros sonham em abrir o próprio negócio e 46% veem boas oportunidades nessa idade, 62% dizem que já tem até os conhecimentos necessários para empreender. Então, na verdade, é uma oportunidade. Mesmo que comece pequeno, tô sem o trabalho, o que eu sei fazer? Comece a oferecer para os seus vizinhos, rede social, que agora a rede social está uma grande oportunidade, né? Eu vou aproveitar que você está falando sobre isso, Keila, e vou aproveitar você, porque você fala muito bem sobre isso. Sempre, você sabe que eu já falo sobre isso já tem muito tempo, desde antes da pandemia, essa questão de que eu sou um caçador de problemas, que os momentos de crise, de problemas, são os momentos em que a gente encontra as melhores oportunidades, porque quando a gente resolve um problema, a gente tem na mão um produto ou um serviço. Simples assim, né? E é bom pensar sobre isso. E aqui ela está fazendo um convite para a gente pensar sobre a questão do empreendedorismo, de abrir o próprio negócio. Só que tem algo muito importante. E ela falou, alguns já se acham preparados para isso. Mas, assim, se possível, lembrem, quando abrir um negócio, é fantástico, é incrível. Eu já abri muitos negócios, eu já fechei também e fali muitos negócios. Hoje eu tenho um negócio consolidado, mas eu já fali alguns, a Keila também já faliu alguns, a Luana também já faliu alguns. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Não deixem de pedir ajuda. Existem algumas instituições que te ajudam com isso. Aquele até falou o nome de uma delas. Mas não deixem de pedir ajuda e vão um pouquinho mais adiante. O melhor investimento que você pode fazer para abrir o seu negócio e ter sucesso com o seu negócio é ter alguém que possa te ajudar com isso para que você não cometa os erros que te levem a fechar no primeiro ano de vida. Então, assim, ter a ajuda de um coach para... E aí eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. Mas ter a ajuda de um coach para empresários, ou ter a ajuda de um consultor, porque quanto mais você investe em você, maior a tua possibilidade de ter lucro. Porque, com certeza, se você ainda não tem um negócio, ou se você ainda não teve sucesso com o negócio, eu vou te contar, é porque você não sabe. É porque você não sabe como fazer. E aí você precisa agora entender que você precisa de ajuda para saber fazer. E aí você não tem que fazer o que alguém te dizer, não, mas você tem que aprender a fazer determinadas coisas que vão te levar ao caminho correto. Então, eu sou super incentivador de qualquer negócio. Mas olha só, a gente não consegue andar sozinho. Enquanto eu quis andar totalmente sozinho na minha vida, muita coisa eu perdi e deixei de fazer. Está aí o Renato Barros, que é nosso sócio na empresa, está aí a Luana, que é nossa sócia na empresa, está aí a nossa equipe de Coach Dragos, de pessoas que estão chegando junto para fazer coisas. E eu vou contar para vocês, eu tenho uma cota de investimento que eu faço todo mês na minha autoeducação. Desde 2015 para cá, eu já gastei alguns milhares de reais com minha autoeducação. Porque se eu estou me dispondo aqui a ajudar pessoas a fazer seus negócios, eu tenho que estar melhor a cada dia. Cada dia eu tenho que estar um pouco melhor. Então, Keila, eu só puxei para falar um pouquinho sobre isso, para você contar para a gente que não basta só você querer aproveitar uma oportunidade, que às vezes você tem um bom produto, às vezes você tem um bom serviço, mas não adianta muito se você não souber como colocar isso no mercado e como sobreviver no mercado. O que você acha disso? Eu acho, gente, o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho e peça ajuda. Peça ajuda, que quando a gente se une com quem...
Porque assim, as pessoas já estudaram, as pessoas já têm um conhecimento. Para que a gente vai cometer certos erros se a gente pode avançar? Então, vamos pedir ajuda. A gente está aqui com um professor assim, especialista em negócios, empreendedorismo, inovação. Então, se você tiver alguma dúvida, chama aí no chat, manda uma mensagem, um aviãozinho, peça ajuda, que é uma grande oportunidade esse momento da questão do desemprego. De repente você tem um sonho e tem medo também, mas vai com medo assim mesmo, que vai dar tudo certo. E a questão da mulher. Eu quero falar também diretamente para as mulheres. Foi comentada essa questão da violência contra as mulheres. E assim, esse assunto é um assunto bastante sério, né? É uma questão muito séria. E eu queria, primeiro assim, falar para as mulheres, vocês são incríveis, maravilhosas, poderosas. Mulher forte, mulher muito forte, né? Mata um leão por dia, 2, 3, se tiver que matar, ela vai matar. E você é incrível mesmo. Mas se tiver acontecendo alguma coisa, algum tipo de violência, seja ela verbal, psicológica, seja violência física, porque essa questão do isolamento faz com que as pessoas fiquem mais tempo juntas. Então, de repente, já estava acontecendo algum problema e isso só foi aumentando. Peça ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Não leva essa situação toda sozinha, não. Você é incrível. Olha, pede ajuda. Tem tanta gente boa para poder ajudar. Tem até o 180, diz que né, ajuda. A gente não... Cada um sabe da sua situação. Você que está vivendo a situação. Mas pede ajuda. Se permita ser ajudado. Lembra que a gente falou de vulnerabilidade e coragem? Sim, Nessa hora, a gente não tem que conviver com a dor para sempre. Isso não é coragem. A coragem agora é você se deixar ser vulnerável, sim. E receber ajuda, sim. Porque você precisa dela. Né? Então, mulher que estiver passando por esse tipo de situação, pede ajuda. Obrigado, Keila. Vocês devem ter percebido... Um print aqui, professor. Vamos fazer um print. Vocês devem ter percebido que meus olhos marearam, porque eu sou assim, eu tenho a grande oportunidade, eu não sei porquê, eu me considero um pouco mãe dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo o meu lado feminino. E, além disso, eu tive a oportunidade de ser pedagogo. E, sendo pedagogo, eu estive numa turma com quase 50 mulheres e apenas eu de homem. Nos meus trabalhos, como eu trabalho com educação empreendedora, junto ao Sebrae, eu sou instrutor, sou consultor, sou desenvolvedor, sou conteudista, né? Eu crio conteúdo para o Sebrae, para outras empresas também, para a minha principalmente, que é a MEC, Educação Empreendedora, eu vivo criando conteúdo. Então, mas o meu trabalho acaba sendo com mulheres o tempo inteiro, né? Com mulheres o tempo inteiro. Eu tenho 2 filhas também, uma neta, então a minha vida é cheia de mulheres e por isso essa questão me comove bastante, saber que infelizmente ainda existem pessoas que desrespeitam outras pessoas somente pela questão do gênero. E que usam de algum poder para fazer isso. Então, assim, é isso, Keila. Obrigado. Pede ajuda. Pede ajuda. Maravilha. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Podemos passar para outro? Nosso tempo está acabando. A gente tem que correr um pouquinho. Muito rápido. A gente tem que correr um pouquinho. Keila, eu vou remover você um instantinho. Achei aqui. Bom, então a Keila já está chegando aí de novo. Então, essas dicas que a gente está falando, se permita fazer diferente. Quero agradecer aqui a oportunidade, quero agradecer a todos vocês que estão participando. Quero dizer, a minha dica é: se permita. Vocês são incríveis. A gente pode tudo o que a gente quiser,
medo a gente sempre vai ter, mas vai com medo mesmo. Acredita no seu potencial, porque nós somos incríveis, nós somos sensacionais, nós podemos tudo o que a gente quiser. O céu é o limite. É claro que vão ter lutas, dificuldades, dias mais difíceis, mas nós podemos tudo. Vai com medo, acredita e vai dar tudo certo. E peço também que me siga aí no Instagram, Keila, no caso é Braz, Keila, que a gente também vai estar dando dicas. Siga o professor, a Luana. E preste atenção naquele que daqui a pouco está saindo um programa de rádio ou um podcast que a Keila vai estar colocando no ar. Já está tudo prontinho, já está tudo preparado. Né? Daqui a pouco está acontecendo. Então, vamos seguir a Keila também. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí no canal do Márcio Serbella. Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários. E vocês já sabem, né? O nosso coaching, o coaching da Keila, o coaching da Luana, é fora do normal. Então, eu vou introduzir a nossa próxima questão, que seria... Eu estou olhando para o lado porque a minha cola está aqui do lado, tá, pessoal? Então, me desculpem. Muitas vezes nos sentimos vulneráveis. Como podemos transformar essa vulnerabilidade em coragem? Você quer responder essa? Eu posso passar para a Luana. Hã? Eu vou dar uma introduçãozinha nessa e eu só passo para a Luana. E é exatamente isso. Porque assim, a gente tem essa ideia, como eu estava falando, a questão do pensamento. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, o que a gente fala e o que a gente acredita. Porque aquilo pode... Tanto você ouve uma coisa negativa, que você toma como verdade e você acha que realmente aquilo é verdade. E entrando na questão da vulnerabilidade. A gente sempre tem aquela ideia de que vulnerabilidade, que a gente não pode chorar, que a gente não pode ser fraco. Que alguém falou pra gente que a gente tem que ser sempre forte. Né? Então a gente é forte. Mas tem hora que a gente chora, tem hora que as coisas não ficam legal. E quem disse que ser vulnerável é ser fraco? Né? Então é isso. Né? Eu vou puxar um pouquinho aqui também essa questão para poder voltar para a Luana. Enquanto eu estou tirando você aqui, Keila, e chamando a Luana, eu vou falar um pouquinho sobre essa. Deixa eu chamar a Keila aqui rapidinho. Essa questão dessa saída, né, e esse desafio que a gente teve que as mães principalmente tiveram que ter. Eu acho que, além do que já se estava habituado de jornada dupla, as mulheres tiveram que se reinventar mais ainda nesse processo de pandemia, né, de quarentena. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da mulher e dos desafios, se você quiser falar um pouquinho também sobre essa questão das mães, mas se você, Keila, quiser desenvolver mais o assunto, indo para a questão da violência doméstica, aí é contigo, tá? Então, falando ainda sobre essa questão desse desafio, tem o desafio do retorno, né? Em quem vai deixar o filho. E nesse momento, conversando com algumas amigas e verificando, né, algumas postagens, para elas foram momentos assim muito importantes e talvez foram momentos únicos. Porque com essa correria do dia a dia, a mãe não tem tanto tempo de ficar com um filho. Né? Então, nesse momento, elas tiveram a oportunidade de ficar o quê? Mais de 3 meses, o tempo inteiro, acordando, apesar de todo o desafio, né? Dessa correria de dupla jornada, né? Foi um desafio muito grande. Então, eu quero aqui parabenizar todas as mulheres guerreiras por essa luta, né? É um grande desafio e tem essa oportunidade, se tiver essa oportunidade de negociar com a empresa, que negocie. Professor, a gente também está pelo Facebook, né? O Daniel é inovador, né? Ele colocou aqui... A gente fala de inovação, né, professor? A inovação que se fala de criatividade, né? Então, o Daniel colocou a gente aqui. Tá começando, né, gente? Se tiver alguma falha, mas assim, vulnerabilidade, coragem, ousadia. Então, a gente está ousando aí, né? Estou dando um oi aqui pro pessoal do Facebook. E vamos falar um pouquinho. A consciência criativa, né, ela se dá justamente quando a gente não sofre tanto com os erros. E a gente só cria e faz coisas novas quando a gente não sofre com os erros. A gente
erra e aprende com eles e faz cada dia algo um pouco melhor. E a Keila, né, Keila? Assim, já está dando aula sobre isso. Vamos embora, continue aí, Keila. Estou aqui com o meu... Quero aí parabenizar, né, meus mestres, né, meus mentores, a Luana e o professor Márcio, né, e então vamos em frente. Então, assim, falando sobre essa questão desse retorno, né, desse desemprego, dessa quantidade... E, assim, toda crise, ela gera oportunidade. Então, nesse momento, realmente, muitas pessoas, elas perderam seus empregos e estão bem preocupadas como é que elas vão fazer. Mas, em contrapartida, outras pessoas se redescobriram, elas se reinventaram. E elas estão buscando... Porque esse período de quarentena, muita gente começou a descobrir seus talentos. Então, vou convidar vocês, meus amigos, que também... Hoje, a gente estava num bate-papo legal lá na empresa, que a gente hoje teve que ir lá na empresa, e teve uma amiga que falou, e ela nunca ligava a questão da cozinha, e ela disse que fez vários bolos, várias receitas, ou seja, ela inovou. E, na verdade, muita gente inovou. Conversando também com outro amigo, ele criou um grupo com os colegas de cozinha, ele agora está com o Instagram aí, cozinhando, e tá assim, cada comida maravilhosa, eu só fico aqui curtindo. Ele fala assim, ainda não está disponível não. Eu falei, isso é covardia. Mas falando sobre isso, tem a ver com essa questão da gente olhar um pouquinho para os nossos talentos, olhar um pouquinho para a nossa história. A nossa história tem muito para falar sobre nós. Tudo bem, tem os medos, com certeza tem os medos, mas dá uma olhadinha para a nossa história. O que eu sei fazer? O que eu aprendi com isso? E estava lendo aqui um dado do portal do empreendedor, que nesse período de pandemia, mais de 327 mil pessoas se formalizaram como MEI no Brasil, desde o início da pandemia, né? Então, assim, o total de microempreendedores individuais passou de 9,8 milhões na segunda quinzena de março para 10,2 milhões no fim de maio. Aí tem um dado do Sebrae que aponta que 37% dos brasileiros sonham em abrir o próprio negócio e 46% veem boas oportunidades nessa idade, 62% dizem que já tem até os conhecimentos necessários para empreender. Então, na verdade, é uma oportunidade. Mesmo que comece pequeno, tô sem o trabalho, o que eu sei fazer? Comece a oferecer para os seus vizinhos, rede social, que agora a rede social está uma grande oportunidade, né? Eu vou aproveitar que você está falando sobre isso, Keila, e vou aproveitar você, porque você fala muito bem sobre isso. Sempre, você sabe que eu já falo sobre isso já tem muito tempo, desde antes da pandemia, essa questão de que eu sou um caçador de problemas, que os momentos de crise, de problemas, são os momentos em que a gente encontra as melhores oportunidades, porque quando a gente resolve um problema, a gente tem na mão um produto ou um serviço. Simples assim, né? E é bom pensar sobre isso. E aqui ele está fazendo um convite para a gente pensar sobre a questão do empreendedorismo, de abrir o próprio negócio. Só que tem algo muito importante. E ela falou, alguns já se acham preparados para isso. Mas, assim, se possível, lembrem, quando abrir um negócio, é fantástico, é incrível. Eu já abri muitos negócios, eu já fechei também e fali muitos negócios. Hoje eu tenho um negócio consolidado, mas eu já fali alguns. Aquele também já faliu alguns. A Luana também já faliu alguns. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Não deixem de pedir ajuda. Existem algumas instituições que te ajudam com isso. Aquele até falou o nome de uma delas. Mas não deixem de pedir ajuda e vão um pouquinho mais adiante. O melhor investimento que você pode fazer para abrir o seu negócio e ter sucesso com o seu negócio é ter alguém que possa te ajudar com isso para que você não cometa os erros que te levem a fechar no primeiro ano de vida. Então, assim, ter a ajuda de um coach para... E aí eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. Mas ter a ajuda de um coach para empresários, ou ter a ajuda de um consultor, porque quanto mais você investe em você, maior a tua possibilidade de ter lucro. Porque, com certeza, se você ainda não tem um negócio, ou se você ainda não teve sucesso com o negócio, eu vou te contar, é porque você não sabe. É porque você não sabe como fazer. E aí você precisa agora entender que você precisa de ajuda para saber fazer.
E aí você não tem que fazer o que alguém te dizer, não, mas você tem que aprender a fazer determinadas coisas que vão te levar ao caminho correto. Então, eu sou super incentivador de qualquer negócio. Mas olha só, a gente não consegue andar sozinho. Enquanto eu quis andar totalmente sozinho na minha vida, muita coisa eu perdi e deixei de fazer. Está aí o Renato Barros, que é nosso sócio na empresa, está aí a Luana, que é nossa sócia na empresa, está aí a nossa equipe de Coach Dragos, de pessoas que estão chegando junto para fazer coisas. E eu vou contar para vocês, eu tenho uma cota de investimento que eu faço todo mês na minha autoeducação. Desde 2015 para cá, eu já gastei alguns milhares de reais com minha autoeducação. Porque se eu estou me dispondo aqui a ajudar pessoas a fazer seus negócios, eu tenho que estar melhor a cada dia. Cada dia eu tenho que estar um pouco melhor. Então, Keila, eu só puxei para falar um pouquinho sobre isso, para você contar para a gente que não basta só você querer aproveitar uma oportunidade, que às vezes você tem um bom produto, às vezes você tem um bom serviço, mas não adianta muito se você não souber como colocar isso no mercado e como sobreviver no mercado. O que você acha disso? Eu acho, gente, o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho e peça ajuda. Peça ajuda, que quando a gente se une com quem... Porque assim, as pessoas já estudaram, as pessoas já têm um conhecimento. Para que a gente vai cometer certos erros se a gente pode avançar? Então, vamos pedir ajuda. A gente está aqui com um professor assim, especialista em negócios, empreendedorismo, inovação. Então, se você tiver alguma dúvida, chama aí no chat, manda uma mensagem, um aviãozinho, peça ajuda, que é uma grande oportunidade esse momento da questão do desemprego. De repente você tem um sonho e tem medo também, mas vai com medo assim mesmo, que vai dar tudo certo. E a questão da mulher. Eu quero falar também diretamente para as mulheres. Foi comentada essa questão da violência contra as mulheres. E assim, esse assunto é um assunto bastante sério. Né? É uma questão muito séria. E eu queria, primeiro assim, falar para as mulheres, vocês são incríveis, maravilhosas, poderosas. Mulher forte, mulher muito forte, né? Mata um leão por dia, 2, 3, se tiver que matar, ela vai matar. E você é incrível mesmo. Mas se tiver acontecendo alguma coisa, algum tipo de violência, seja ela verbal, psicológica, seja violência física, porque essa questão do isolamento faz com que as pessoas fiquem mais tempo juntas. Então, de repente, já estava acontecendo algum problema e isso só foi aumentando. Peça ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Não leva essa situação toda sozinha, não. Você é incrível. Olha... Pede ajuda, tem tanta gente boa para poder ajudar, tem até o 180, diz que né, ajuda. A gente não... Cada um sabe da sua situação, você que está vivendo a situação, mas pede ajuda, se permita ser ajudado. Lembra que a gente falou de vulnerabilidade e coragem? Sim, Nessa hora, a gente não tem que conviver com a dor para sempre. Isso não é coragem. A coragem agora é você se deixar ser vulnerável, sim. E receber ajuda, sim, porque você precisa dela. Né? Então, mulher que estiver passando por esse tipo de situação, pede ajuda. Obrigado, Keila. Vocês devem ter percebido... Um print aqui, professor. Vamos fazer um print. Vocês devem ter percebido que meus olhos marearam, porque... eu sou assim, eu tenho a grande oportunidade, eu não sei porquê, eu me considero um pouco mãe dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo o meu lado feminino. E além disso, eu tive a oportunidade de ser pedagogo. E sendo pedagogo, eu estive numa turma com quase 50 mulheres e apenas eu de homem. Nos meus trabalhos, como eu trabalho com educação empreendedora, junto ao Sebrae, eu sou instrutor, sou consultor, sou desenvolvedor, sou conteudista, né? Eu crio conteúdo
para o Sebrae, para outras empresas também, para a minha principalmente, que é a EMEC, que é Educação Empreendedora, eu vivo criando conteúdo. Então, mas o meu trabalho acaba sendo com mulheres o tempo inteiro, né? Com mulheres o tempo inteiro. Eu tenho 2 filhas também, uma neta, então a minha vida é cheia de mulheres e por isso essa questão me comove bastante, saber que infelizmente ainda existem pessoas que desrespeitam outras pessoas somente pela questão do gênero. E que usam de algum poder para fazer isso. Então, assim, é isso, Keila. Obrigado. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Maravilha. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Podemos passar para outro? Nosso tempo está acabando. A gente tem que correr um pouquinho. Muito rápido. A gente tem que correr um pouquinho. Keila, eu vou remover você um instantinho. Deixa eu chamar a Keila aqui rapidinho. Essa questão dessa saída, né, e esse desafio que a gente teve que as mães principalmente tiveram que ter. Eu acho que, além do que já se estava habituado de jornada dupla, as mulheres tiveram que se reinventar mais ainda nesse processo de pandemia, né, de quarentena. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da mulher e dos desafios, se você quiser falar um pouquinho também sobre essa questão das mães, mas se você, Keila, quiser desenvolver mais o assunto, indo para a questão da violência doméstica, aí é contigo, tá? Então, falando ainda sobre essa questão desse desafio, tem o desafio do retorno, né? Em quem vai deixar o filho. E nesse momento, conversando com algumas amigas e verificando, né, algumas postagens, para elas foram momentos assim muito importantes e talvez foram momentos únicos. Porque com essa correria do dia a dia, a mãe não tem tanto tempo de ficar com um filho, né? Então, nesse momento, elas tiveram a oportunidade de ficar o quê? Mais de 3 meses, o tempo inteiro, acordando, apesar de todo o desafio, né? Dessa correria de dupla jornada, né? Foi um desafio muito grande. Então, eu quero aqui parabenizar todas as mulheres guerreiras por essa luta, né? É um grande desafio e tem essa oportunidade, se tiver essa oportunidade de negociar com a empresa, que negocie. Professor, a gente também está pelo Facebook, né? O Daniel é inovador, né? Ele colocou aqui, a gente fala de inovação, né, professor? A inovação que se fala de criatividade, né? Então, o Daniel colocou a gente aqui. Tá começando, né, gente, se tiver alguma falha, mas assim, vulnerabilidade, coragem, ousadia, então a gente está ousando aí, né? Estou dando um oi aqui pro pessoal do Facebook e vamos falar um pouquinho. A consciência criativa, né, ela se dá justamente quando a gente não sofre tanto com os erros. E a gente só cria e faz coisas novas quando a gente não sofre com os erros. A gente erra e aprende com eles e faz cada dia algo um pouco melhor. E a Keila, né, Keila? Assim, já está dando aula sobre isso. Vamos embora, continua aí, Keila. Estou aqui com quero aí parabenizar, né, meus mestres, né, meus mentores, a Luana e o professor Márcio, né, e então vamos em frente. Então, assim, falando sobre essa questão desse retorno, né, desse desemprego, dessa quantidade, e assim, toda crise, ela gera oportunidade. Então, nesse momento, realmente muitas pessoas, elas perderam seus empregos e estão bem preocupadas como é que elas vão fazer. Mas, em contrapartida, outras pessoas se redescobriram, elas se reinventaram. E elas estão buscando, porque esse período de quarentena, muita gente começou a descobrir seus talentos. Então, vou convidar vocês, meus amigos, que também, hoje a gente estava num bate-papo legal lá na empresa, que a gente hoje teve que ir lá na empresa, e teve uma amiga que falou, e ela nunca ligava a questão da cozinha, e ela disse que fez vários bolos, várias receitas, ou seja, ela inovou. E, na verdade, muita gente inovou. Conversando também com outro amigo, ele criou um grupo com os colegas de cozinha, ele que agora está com o Instagram aí, cozinhando, e tá assim, cada comida maravilhosa, eu só fico aqui curtindo. Ele fala assim, ainda não está disponível não. Eu falei, isso é covardia. Mas falando sobre isso, tem a ver com essa questão da gente olhar um pouquinho para os nossos talentos, olhar um pouquinho para a nossa história.
a nossa história tem muito para falar sobre nós. Tudo bem, tem os medos, com certeza tem os medos. Mas dá uma olhadinha para nossa história. O que eu sei fazer? O que eu aprendi com isso? E estava lendo aqui um dado do portal do empreendedor, que nesse período de pandemia, mais de 327 mil pessoas se formalizaram como MEI no Brasil, desde o início da pandemia, né? Então, assim, ó, o total de microempreendedores individuais passou de 9,8 milhões na segunda quinzena de março para 10,2 milhões no fim de maio. Aí tem um dado do Sebrae que aponta que 37% dos brasileiros sonham em abrir o próprio negócio e 46% veem boas oportunidades nessa idade, 62% dizem que já tem até os conhecimentos necessários para empreender. Então, na verdade, é uma oportunidade. Mesmo que comece pequeno, tô sem o trabalho, o que eu sei fazer? Comece a oferecer para os seus vizinhos, rede social, que agora a rede social está uma grande oportunidade, né? Eu vou aproveitar que você está falando sobre isso, Keila, e vou aproveitar você, porque você fala muito bem sobre isso. Sempre, você sabe que eu já falo sobre isso já tem muito tempo, desde antes da pandemia, essa questão de que eu sou um caçador de problemas, que os momentos de crise, de problemas, são os momentos em que a gente encontra as melhores oportunidades, porque quando a gente resolve um problema, a gente tem na mão um produto ou um serviço. Simples assim, né? E é bom pensar sobre isso. E aqui ela está fazendo um convite para a gente pensar sobre a questão do empreendedorismo, de abrir o próprio negócio. Só que tem algo muito importante. E ela falou, alguns já se acham preparados para isso. Mas, assim, se possível, lembrem, quando abrir um negócio, é fantástico, é incrível. Eu já abri muitos negócios, eu já fechei também e fali muitos negócios. Hoje eu tenho um negócio consolidado, mas eu já fali alguns, a Keila também já faliu alguns, a Luana também já faliu alguns. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Não deixem de pedir ajuda. Existem algumas instituições que te ajudam com isso. Aquele até falou o nome de uma delas. Mas não deixem de pedir ajuda. E vou um pouquinho mais adiante. O melhor investimento que você pode fazer para abrir o seu negócio e ter sucesso com o seu negócio é ter alguém que possa te ajudar com isso para que você não cometa os erros que te levem a fechar no primeiro ano de vida. Então, assim, ter a ajuda de um coach para... E aí eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. Mas ter a ajuda de um coach para empresários, ou ter a ajuda de um consultor, porque quanto mais você investe em você, maior a tua possibilidade de ter lucro. Porque, com certeza, se você ainda não tem um negócio, ou se você ainda não teve sucesso com o negócio, eu vou te contar, é porque você não sabe. É porque você não sabe como fazer. E aí você precisa agora entender que você precisa de ajuda para saber fazer. E aí você não tem que fazer o que alguém te dizer, não, mas você tem que aprender a fazer determinadas coisas que vão te levar ao caminho correto. Então, eu sou super incentivador de qualquer negócio. Mas olha só, a gente não consegue andar sozinho. Enquanto eu quis andar totalmente sozinho na minha vida, muita coisa eu perdi e deixei de fazer. Está aí o Renato Barros, que é nosso sócio na empresa, está aí a Luana, que é nossa sócia na empresa, está aí a nossa equipe de Coach Dragos, de pessoas que estão chegando junto para fazer coisas. E eu vou contar para vocês, eu tenho uma cota de investimento que eu faço todo mês na minha autoeducação. Desde 2015 para cá, eu já gastei alguns milhares de reais com minha autoeducação. Porque se eu estou me dispondo aqui a ajudar pessoas a fazer seus negócios, eu tenho que estar melhor a cada dia. Cada dia eu tenho que estar um pouco melhor. Então, Keila, eu só puxei para falar um pouquinho sobre isso, para você contar para a gente que não basta só você querer aproveitar uma oportunidade, que às vezes você tem um bom produto, às vezes você tem um bom serviço, mas não adianta muito se você não souber como colocar isso no mercado e como sobreviver no mercado. O que você acha disso? Eu acho, gente, o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho e peça ajuda. Peça ajuda, que quando a gente se une com quem... Porque assim, as pessoas já estudaram, as pessoas já têm um conhecimento. Para que a gente vai cometer certos erros se a gente pode avançar? Então,
vamos pedir ajuda. A gente está aqui com um professor assim, especialista em negócios, empreendedorismo, inovação. Então, se você tiver alguma dúvida, chama aí no chat, manda uma mensagem, um aviãozinho, peça ajuda, que é uma grande oportunidade esse momento da questão do desemprego. De repente você tem um sonho e tem medo também, mas vai com medo assim mesmo, que vai dar tudo certo. E a questão da mulher. Eu quero falar também diretamente para as mulheres. Foi comentada essa questão da violência contra as mulheres. E assim, esse assunto é um assunto bastante sério, né? É uma questão muito séria. E eu queria, primeiro assim, falar para as mulheres, vocês são incríveis, maravilhosas, poderosas, mulher forte. Mulher é muito forte, né? Mata um leão por dia, 2, 3. Se tiver que matar, ela vai matar. E você é incrível mesmo. Mas se tiver acontecendo alguma coisa, algum tipo de violência, seja ela verbal, psicológica, seja violência física, porque essa questão do isolamento faz com que as pessoas fiquem mais tempo juntas. Então, de repente, já estava acontecendo algum problema e isso só foi aumentando. Peça ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Não leva essa situação toda sozinha, não. Você é incrível. Olha, pede ajuda. Tem tanta gente boa para poder ajudar. Tem até o 180, diz que né, ajuda. A gente não... Cada um sabe da sua situação. Você que está vivendo a situação. Mas pede ajuda. Se permita ser ajudado. Lembra que a gente falou de vulnerabilidade e coragem? Sim, Nessa hora, a gente não tem que conviver com a dor para sempre. Isso não é coragem. A coragem agora é você se deixar ser vulnerável, sim. E receber ajuda, sim. Porque você precisa dela. Né? Então, mulher que estiver passando por esse tipo de situação, pede ajuda. Obrigado, Keila. Vocês devem ter percebido... Um print aqui, professor. Vamos fazer um print. Vocês devem ter percebido que meus olhos marearam, porque eu sou assim, eu tenho a grande oportunidade, eu não sei porquê, eu me considero um pouco mãe dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo o meu lado feminino. E, além disso, eu tive a oportunidade de ser pedagogo. E, sendo pedagogo, eu estive numa turma com quase 50 mulheres e apenas eu de homem. Nos meus trabalhos, como eu trabalho com educação empreendedora, junto ao Sebrae, eu sou instrutor, sou consultor, sou desenvolvedor, sou conteudista, né? Eu crio conteúdo para o Sebrae, para outras empresas também, para a minha principalmente, que é MEC, que é Educação Empreendedora, eu vivo criando conteúdo. Então, mas o meu trabalho acaba sendo com mulheres o tempo inteiro, né? Com mulheres o tempo inteiro. Eu tenho 2 filhas também, uma neta. Então, a minha vida é cheia de mulheres. E, por isso, essa questão me comove bastante, saber que, infelizmente, ainda existem pessoas que desrespeitam outras pessoas somente pela questão do gênero. E que usam de algum poder para fazer isso. Então, assim, é isso, Keila. Obrigado. Pede ajuda. Pede ajuda. Maravilha. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Podemos passar para outro? Nosso tempo está acabando. A gente tem que correr um pouquinho. Muito rápido. A gente tem que correr um pouquinho. Keila, eu vou remover você um instantinho. Achei aqui. Bom, então a Keila já está chegando aí de novo. Então, essas dicas que a gente está falando, se permita fazer diferente. Quero agradecer aqui a oportunidade, quero agradecer a todos vocês que estão participando. Quero dizer, a minha dica é: se permita. Vocês são incríveis. A gente pode tudo o que a gente quiser. Medo a gente sempre vai ter, mas vai com medo mesmo. Acredita no seu potencial, porque nós somos incríveis, nós somos sensacionais, nós podemos tudo o que a gente quiser. O céu é o limite. É claro que vão ter lutas, dificuldades, dias mais difíceis, mas nós podemos tudo. Vai com medo,
acredita e vai dar tudo certo. E peço também que me siga aí no Instagram, Keila, no caso é Braz, Keila, que a gente também vai estar dando dicas. Siga o professor, a Luana. E preste atenção naquele, que daqui a pouco está saindo um programa de rádio ou um podcast que a Keila vai estar colocando no ar. Já está tudo prontinho, já está tudo preparado. Né? Daqui a pouco está acontecendo. Então, vamos seguir a Keila também. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí no canal do Márcio Serbella. Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários. E vocês já sabem, né? O nosso coaching, o coaching da Keila, o coaching da Luana, é fora do normal.